O sol mal havia despontado, mas para Helena, de 63 anos, o dia já era antigo. Seu corpo, um relógio cansado e preciso, a despertara antes que o primeiro galo cantasse na vizinhança, uma melodia distante que já não pertencia àquele bairro engolido por prédios. Ela se moveu no escuro, não por falta de luz, mas por um conhecimento íntimo de cada tábua rangente do assoalho, de cada quina de móvel que testemunhara sua vida. Era um balé silencioso, uma coreografia de décadas ensaiada na penumbra do amanhecer. Suas mãos, primeiro, buscaram o chão frio, um toque para se certificar da realidade, do peso da gravidade que a mantinha ali, naquele mesmo quarto, por mais um dia. Os dedos de Helena eram um mapa de sua existência. Neles, as linhas não contavam o futuro, mas o passado. Estavam ali as marcas da faca que descascara incontáveis quilos de batatas, os calos do cabo da panela de ferro, a pele engrossada pelo contato com a água, ora fervente, ora gelada. Eram mãos de doação, mãos que raramente haviam parado para um creme, para um descanso, para um afago, que não fosse o de amassar um pão ou limpar uma lágrima do rosto de um filho. Eram as mãos que haviam construído um lar, tijolo por tijolo de afeto, mas que agora, ela sentia, tremiam com um cansaço que vinha da alma. O primeiro suspiro do dia era sempre o mais pesado. Carregava o pó dos anos, a saudade do marido que partira havia 5 anos e a preocupação com os filhos, Ricardo e Marcos, homens feitos que ainda a viam como a provedora de suas necessidades mais básicas. Ela se levantava, e a coluna protestava com uma pontada aguda, um lembrete diário de que os 63 anos pesavam mais do que ela gostaria de admitir. Ela ignorava a dor, como sempre fazia. A dor era uma companheira antiga, uma sombra que se estendia desde a juventude na roça, e com velhas companheiras, a gente aprende a conviver em silêncio. A cozinha era seu santuário. Antes mesmo de acender a primeira luz, o cheiro já a guiava. Era uma mistura complexa de alho guardado na redinha, do café moído na véspera, da madeira antiga do armário e de algo mais, algo etéreo que só ela conseguia sentir: o cheiro de memórias. Cada azulejo desbotado, cada panela com seu cabo frouxo, cada prato com uma lasca discreta na borda, tudo ali contava uma história. Eram as crônicas não escritas da família Silva. Ela acendeu a luz e o mundo amarelado e quente da cozinha a abraçou. Era um abraço familiar, o único que ela recebia sem falta, todas as manhãs. A primeira tarefa era passar o café. O ritual era sagrado. A água aquecida na medida certa, o pó despejado no coador de pano, a primeira gota que caía na garrafa térmica com um som que era música para seus ouvidos. Aquele aroma que se espalhava pela casa era sua forma de dizer bom dia, sua bênção silenciosa para o lar que ela zelava. Enquanto o café passava, lento e perfumado, Helena abria a geladeira e seus olhos percorriam os ingredientes. Hoje seria dia de bolo de fubá. Uma receita simples, de sua mãe, que trazia consigo o cheiro da infância, da casa de pau a pique com chão de terra batida. Era o bolo preferido de Ricardo e Marcos quando eram pequenos. Talvez um pedaço quente, com manteiga derretendo, pudesse adoçar o humor dos filhos, que andavam tão sérios, tão distantes nos últimos tempos. Ela começou a separar os ingredientes, seus movimentos fluidos e econômicos. A farinha de fubá, fina e amarela como o ouro, escorria por entre seus dedos. O açúcar, branco e cristalino. Os ovos, de casca marrom, comprados na pequena venda da esquina. Cada elemento era tratado com um respeito quase religioso. Para Helena, cozinhar não era uma tarefa, era um ato de amor. Era sua linguagem, sua arte, a forma mais pura de expressar o que sentia. Ela não percebia, ou talvez não quisesse perceber, os sinais. Os olhares tortos dos filhos quando ela servia um prato mais simples, o jeito como eles escondiam o celular quando ela se aproximava, as conversas sussurradas que cessavam abruptamente com sua presença. Ela via o que queria ver, seus meninos. Ainda que barbudos, com vozes grossas e preocupações de gente grande, para ela eram os mesmos meninos que um dia ela ensinara a amarrar os sapatos. Acreditava, com a fé cega das mães, que o amor que ela plantara naquele solo familiar era forte o suficiente para resistir a qualquer tempestade. A massa do bolo ficou pronta, um creme aveludado e perfumado. Ela untou a forma com a mesma precisão de um cirurgião, o gesto repetido milhares de vezes. Enquanto o bolo assava, enchendo a casa com um perfume doce e reconfortante, Helena se permitiu um pequeno momento de prazer.
Sentou-se à mesa da cozinha, com uma xícara de café preto fumegante entre as mãos, e fechou os olhos. O calor da xícara aquecia seus dedos, e por um instante ela se sentiu em paz. Era um momento de calmaria antes da mais violenta das tempestades. O que ela não sabia, o que seu coração de mãe se recusava a sequer cogitar, era que aquele cheiro de bolo de fubá, o aroma que para ela significava lar e afeto, seria o último perfume de sua vida naquela casa. Era o cheiro do fim, o prelúdio da traição, a trilha sonora de sua própria expulsão. O futuro, um animal selvagem e faminto, já estava à espreita, do outro lado da porta, e estava prestes a devorar seu mundo. O som da porta da frente se abrindo a tirou de seu devaneio. Eram eles, Ricardo e Marcos. O coração de Helena deu um pequeno salto de alegria. Eles tinham vindo para o café da manhã. O bolo ficaria pronto a tempo. Ela se levantou, a dor na coluna esquecida por um momento, e foi recebê-los com um sorriso que sempre tinha guardado para eles. Mas o sorriso morreu em seus lábios antes mesmo de florescer. As expressões em seus rostos não eram de filhos que voltavam para o aconchego do lar. Eram rostos de estranhos, de executores de uma sentença já decidida. Havia uma dureza em seus olhares, uma frieza que gelou a espinha de Helena mais do que qualquer vento de inverno. Ricardo, o mais velho, o seu menino de olhos sérios que ela tanto amava, trazia no rosto uma máscara de determinação cruel. Marcos, o mais novo, o seu caçula, desviava o olhar, como se a culpa já lhe pesasse nos ombros. Mãe, a gente precisa ter uma conversa séria, disse Ricardo. A voz dele não era a do seu filho. Era a voz de um homem de negócios, fria, calculista, desprovida de qualquer emoção. Ele não a chamou de mamãe, como fazia quando queria algo. Foi um mãe seco, cortante. Helena sentiu um nó se formar em sua garganta. Ela olhou de um para o outro, buscando uma explicação, um vislumbre do afeto que sempre estivera ali, mas não encontrou nada. Apenas dois homens parados na sua cozinha, dois estranhos que ela, por algum engano do destino, havia parido. Aconteceu alguma coisa, meus filhos? Ela perguntou, a voz já embargada por um pressentimento terrível. O cheiro do bolo de fubá, que antes era reconfortante, agora parecia sufocante, doce demais, enjoativo. Marcos, o mais novo, limpou a garganta e, sem conseguir encará-la, soltou a bomba. Vendemos a casa. O novo proprietário quer se mudar em uma semana. A senhora precisa arrumar suas coisas. As palavras saíram de sua boca como pedras, pesadas e sem vida, e caíram no chão da cozinha com um estrondo silencioso que abalou os alicerces do mundo de Helena. A forma de bolo, que ela segurava com um pano de prato, escapou de seus dedos trêmulos. Não se quebrou, era de alumínio, mas o baque surdo no chão ecoou a queda de seu próprio coração. Venderam? Ela repetiu, a palavra estranha em sua boca. Mas esta casa? Eu e o pai de vocês, nós construímos cada parede com tanto suor. A voz dela era um sussurro, o sopro de uma vida que se esvaía. Ela olhou ao redor, para as paredes que a viram rir e chorar, para o chão que amparou os primeiros passos de seus filhos, para o teto que a abrigou de tantas tempestades. A casa não era feita de tijolos e cimento, era feita de tempo, de vida, de amor. Como poderiam vender o tempo? Como poderiam vender a sua vida? Ricardo a interrompeu, e a crueldade em sua voz era uma faca afiada. Sentimentalismo não assina cheques, mãe. E, francamente, esse estilo de vida, essa sua cozinha, esse cheiro constante de fritura, é coisa de pobre. Nós recebemos amigos, clientes, a imagem é tudo. Cada palavra era um golpe, uma martelada na dignidade que ela tanto prezava. E então, ele proferiu a frase, a sentença que se tornaria a marca de sua vergonha, o estigma que a acompanharia naqueles primeiros dias de desespero. Ele cuspiu as palavras, com o desprezo de quem se livra de algo sujo. Sua comida é de pobre. A acusação ecoou na cozinha, mais alta que o baque da forma de bolo, mais dolorosa que qualquer dor física que ela já sentira. Sua comida. O seu amor transformado em alimento. O seu carinho servido em pratos. O elo que a conectava à sua mãe, à sua história. Tudo reduzido a uma única pejorativa e esmagadora palavra: pobre. Naquele instante, Helena compreendeu a dimensão do abismo que se abrira entre ela e seus filhos. Eles não apenas haviam vendido a casa,
Eles haviam vendido a alma. As lágrimas que ela segurava com tanta força finalmente venceram. Escorreram por seu rosto, quentes e salgadas, o mesmo sal que ela usava para temperar a vida. Mas eu não tenho para onde ir, ela suplicou, a voz quebrada, o corpo inteiro tremendo. Era um grito de desespero, o uivo de uma loba ferida que vê sua cria se voltar contra ela. Marcos, que até então se mantivera em um silêncio covarde, deu o golpe final. Ele se aproximou da mesa, evitando o olhar da mãe, e empurrou uma mala velha em sua direção. Uma mala que pertencera ao pai deles, que Helena guardava no fundo do armário como uma relíquia. A casa está em nosso nome. Legalmente, a senhora não tem direito a 1 centavo sequer, ele disse, a voz mecânica, como se recitasse um texto decorado. Seja grata por não te colocarmos na rua com as mãos abanando. A gratidão. Ele pedia que ela fosse grata. Grata por ser despojada de tudo o que conhecia, de tudo o que amava. Grata por ser tratada como um estorvo, um objeto velho e sem valor que precisava ser descartado para dar lugar ao novo. A ironia era tão cruel, tão absurda, que por um momento Helena pensou que estava em um pesadelo. Para completar a humilhação, Ricardo tirou uma única nota de R$ 100 do bolso, uma nota amassada, como se tivesse sido esquecida ali. Ele a jogou sobre a mesa de madeira, e ela deslizou até parar perto da mão trêmula de Helena. Para não dizer que somos monstros, pega um ônibus, vai visitar uma amiga no interior, se vira. Se vira. A frase selou seu destino. Era a dispensa final, a demissão de seu papel de mãe, de pilar daquela família. Não havia mais nada a ser dito. O silêncio que se instalou na cozinha foi mais ensurdecedor que qualquer grito. Era o silêncio da morte de uma família, o silêncio do amor assassinado pela ganância e pela vergonha. Helena não soube dizer quanto tempo ficou ali, parada no meio da cozinha, o cheiro do bolo de fubá queimando no forno, transformando-se de perfume de lar em fumaça de desolação. Ela olhou para a nota de R$ 100 sobre a mesa, para a mala velha aos seus pés e depois para os rostos de seus filhos. E pela primeira vez na vida, ela não os reconheceu. Eram apenas 2 homens, 2 estranhos que haviam invadido sua casa para lhe roubar a vida. Com uma força que ela não sabia possuir, Helena se moveu. Não disse uma palavra. Apenas caminhou até o seu quarto, o quarto que dividira com o marido por quase 40 anos. Abriu o guarda-roupa e, mecanicamente, começou a colocar algumas peças de roupa dentro da mala velha. Algumas blusas, 2 saias, um par de sapatos confortáveis. Suas mãos pararam sobre uma pequena caixa de madeira. Dentro dela estavam as fotos. Fotos amareladas pelo tempo. Ricardo e Marcos na praia, com os corpos magros e os sorrisos desdentados. O batizado. O primeiro dia de aula. A vida inteira contida naquelas imagens. Com os dedos trêmulos, ela hesitou. Mas, por fim, colocou a caixa dentro da mala. E, por último, o caderno de receitas de sua mãe. A capa de couro gasta, as páginas manchadas de gordura e de tempo. Era a sua herança, a única coisa de valor que ela realmente possuía. Quando voltou para a cozinha, eles ainda estavam lá, impacientes. O cheiro de queimado era forte agora. O bolo de fubá, o último gesto de amor, transformado em carvão e amargura. Helena não olhou para eles. Apenas pegou a nota de R$ 100 da mesa, dobrou-a cuidadosamente e a colocou dentro do bolso de seu vestido. Agarrou a alça da mala velha e caminhou em direção à porta. Cada passo era uma despedida. Adeus, cadeira onde sentei para amamentar. Adeus, parede onde medi o crescimento dos meus filhos. Adeus, janela por onde vi a vida passar. Na calçada, a realidade a atingiu com a força de um soco. O sol da manhã, que sempre a acolhera, agora parecia hostil, ofuscando seus olhos marejados. A rua familiar, os vizinhos que a cumprimentavam, tudo parecia estranho, distorcido. Ela era uma exilada em sua própria terra. Helena estava parada, uma estátua de dor, diante da casa que construíra com amor e de onde fora expulsa com crueldade. A mala velha ao seu lado, contendo os destroços de sua vida. O cheiro do bolo de fubá esfriando na cozinha, agora misturado ao cheiro acre da fumaça, era o perfume da traição. E o que ela ainda não sabia, enquanto as lágrimas secavam em seu rosto vincado, era que aquela queda vertiginosa no abismo da dor era apenas o começo.
O fundo do poço ainda estava muitos metros abaixo. A porta se fechou atrás dela com um clique definitivo, um som que cortou o último fio que prendia a sua antiga vida. Helena ficou imóvel na calçada, a mala pesando em sua mão direita, não pelo conteúdo, mas pelo simbolismo. Ali dentro estavam os fragmentos de uma existência. Roupas simples, fotos de um passado feliz que agora parecia uma mentira, e o caderno de receitas de sua mãe, a única herança que o desprezo de seus filhos não pôde tocar. O sol da manhã, antes um amigo, agora lançava uma luz dura e impiedosa sobre sua figura frágil. As pessoas passavam, vizinhos que a conheciam desde que se mudara para aquela rua, décadas atrás. Alguns desviavam o olhar, constrangidos, como se sua dor fosse contagiosa. Outros a olhavam com uma curiosidade mórbida, cochichando entre si. Helena se sentia nua, exposta, um espetáculo de miséria para quem quisesse ver. O orgulho, a última muralha que a protegia, começou a ruir. Cada olhar era um tijolo a menos em sua fortaleza interior. Ela não sabia para onde ir. Se vira! A voz de Ricardo ecoava em sua mente, cruel e incessante. Como se virar quando o mundo inteiro virou as costas? A nota de R$ 100 em seu bolso parecia queimar. Era o preço de sua vida, o valor que seus filhos haviam estipulado para 30 anos de dedicação. R$ 100. Menos do que eles gastavam em um jantar, em um par de sapatos, em uma noite de frivolidades. Com os pés pesados, como se estivessem presos ao chão por correntes invisíveis, ela começou a caminhar. Sem rumo, sem destino. Apenas caminhar, para longe daquela casa que agora era um mausoléu de suas memórias. A cada passo, a mala parecia mais pesada, o ar mais rarefeito. As ruas familiares se tornaram um labirinto de rostos estranhos e indiferentes. O barulho da cidade, que antes era o pano de fundo de sua rotina, agora a agredia com sua cacofonia de buzinas, sirenes e conversas apressadas. Ela andou por horas. O sol subiu ao seu zênite, castigando sua cabeça desprotegida. O suor escorria por sua testa e se misturava às lágrimas silenciosas que teimavam em cair. A fome começou a apertar, mas a ideia de comida a enojava. Como poderia pensar em se alimentar quando sua própria alma estava sendo devorada pela angústia? A frase de Ricardo, "Sua comida é de pobre", a assombrava como um fantasma. Parou em uma praça, um pequeno oásis de verde em meio ao concreto. Sentou-se em um banco de madeira, debaixo da sombra de uma árvore frondosa, e finalmente se permitiu desabar. O choro veio, um choro convulso, silencioso, que sacudia seu corpo inteiro. Chorou pela traição, pela humilhação, pela perda de sua identidade. Quem era ela agora? Não era mais a esposa de José, não era mais a mãe de Ricardo e Marcos, não era mais a dona da casa número 47. Era uma ninguém, uma mulher de 63 anos, com uma mala velha e R$ 100 no bolso. O dia se arrastou, e a tarde começou a cair, tingindo o céu com tons de laranja e roxo. A beleza do crepúsculo era quase uma ofensa à sua dor. Com o frio da noite se aproximando, Helena soube que não podia ficar ali. Lembrou-se de seu Antônio, um velho amigo de seu falecido marido. Um mecânico, um homem simples e de coração bom, que tinha uma oficina em um bairro operário, do outro lado da cidade. Era uma esperança tênue, um fiapo de luz na escuridão de seu desespero. Com o pouco de força que lhe restava, ela se levantou e caminhou até o ponto de ônibus. O trajeto foi longo e desconfortável. O ônibus estava lotado, e o cheiro de suor e cansaço impregnava o ar. Helena se encolheu em um canto, abraçada à sua mala, tentando se tornar invisível. Cada solavanco do veículo era um solavanco em seu coração partido. Ao descer no ponto final, a noite já havia caído por completo. O bairro era ainda mais sombrio do que ela se lembrava. Ruas mal iluminadas, casas com fachadas descascadas, o som de cães latindo ao longe. A oficina de seu Antônio estava no final de uma rua sem saída, uma construção baixa e larga, com uma grande porta de metal. As luzes estavam acesas. Helena hesitou. O que diria a ele? Como explicaria sua situação sem se desfazer em lágrimas, sem parecer uma coitada? O orgulho, mesmo ferido, ainda lutava para se manter de pé. Respirou fundo e bateu na porta de metal. O som ecoou no silêncio da noite. A porta se abriu com um rangido e a figura de seu Antônio apareceu. Um homem de 70 anos, com o rosto sulcado de rugas e as mãos permanentemente manchadas de graxa.
Seus olhos, pequenos e vivos, se arregalaram ao ver Helena. Dona Helena, o que faz aqui a essa hora? Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou, a preocupação genuína em sua voz. Foi o que bastou. A bondade em seu tom, a ausência de julgamento em seu olhar, tudo isso quebrou as últimas defesas de Helena. As palavras não vieram, apenas um soluço. Seu Antônio não precisou de explicações. Ele viu a mala, o rosto inchado de choro, o desamparo em sua postura. Ele entendeu tudo. Meu Deus, aqueles moleques, eles não fizeram isso, ele murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Ele abriu a porta e, com uma gentileza que a surpreendeu, pegou a mala de sua mão. Entre, dona Helena, entre. Não fique aí fora no frio. Ele a guiou para dentro da oficina, um mundo de ferramentas, peças de motor e o cheiro forte de óleo e metal. Ofereceu-lhe uma cadeira e um copo de água, e pela primeira vez em muitas horas, Helena não se sentiu sozinha. Ela contou a ele, entre soluços e pausas para respirar, a história daquele dia terrível. A venda da casa, as palavras cruéis, a nota de R$ 100, a humilhação. Seu Antônio ouviu tudo em silêncio, o rosto se fechando em uma expressão de fúria contida. Quando ela terminou, ele bateu com o punho na mesa de metal, fazendo as ferramentas pularem. Covardes! Isso é uma covardia sem tamanho! Ele exclamou, a voz rouca de indignação. Seus olhos marejaram de compaixão. O que fizeram com a senhora não tem nome. Helena, exausta, apenas balançou a cabeça, incapaz de formular uma resposta. O cansaço físico e emocional era tão grande que ela mal conseguia se manter sentada. Seu Antônio a observou por um momento, a mente trabalhando. Olha, dona Helena, eu não tenho muito, mas o que é meu é seu. Fique aqui. Não é palácio, mas é um teto. Ele se levantou e a guiou para os fundos da oficina. Ali havia um pequeno galpão abandonado, uma estrutura de tijolos aparentes e teto de zinco que ele usava para guardar peças velhas e entulho. O lugar era a própria imagem da desolação. Chão de cimento batido, úmido e irregular. Paredes manchadas de graxa e mofo, com teias de aranha nos cantos. Uma única lâmpada fraca pendia de um fio, lançando uma luz amarelada e triste sobre o ambiente. O ar era pesado, com um cheiro de poeira, ferrugem e abandono. Não é muito, repetiu seu Antônio, a voz embargada de vergonha. Mas é seguro. Ninguém vai te incomodar aqui. Para Helena, naquele momento, aquele galpão fétido e sujo parecia um palácio. Era um refúgio. Um lugar para se esconder do mundo, para lamber suas feridas em paz. Ela olhou para seu Antônio e a gratidão que sentiu foi tão avassaladora que a deixou sem palavras. Apenas assentiu, as lágrimas voltando a rolar por seu rosto, mas desta vez eram lágrimas de alívio. Juntos, eles começaram a limpar o espaço. Arrastaram para fora pneus velhos, peças de motor enferrujadas, caixas de papelão mofadas. Seu Antônio varreu o chão e uma nuvem de poeira se levantou, fazendo-os tossir. Ele trouxe um colchão velho, um lençol limpo e um travesseiro. E o mais importante, ele lhe deu um fogareiro de 2 bocas, uma botija de gás pela metade e uma panela de pressão antiga, amassada, mas que ainda funcionava. Para a senhora fazer um chá, um café, ele disse sem jeito. Uma sopa quente. Comida. A palavra a atingiu novamente, mas desta vez não com a mesma dor. A panela de pressão amassada em suas mãos parecia uma arma, uma ferramenta de sobrevivência. Aquele galpão, que para qualquer outra pessoa seria o fundo do poço, para Helena tornou-se ao mesmo tempo seu abrigo e sua trincheira. O lugar onde ela morreria para o mundo, para renascer de suas próprias cinzas. E o que ela ainda não sabia, enquanto se deitava no colchão duro e olhava para o teto de zinco, era que o chiado daquela panela de pressão em breve se tornaria o som de sua vingança. Uma vingança servida em pratos quentes, fumegantes e deliciosos. A primeira noite no galpão foi um mergulho em um silêncio que ela não conhecia. Não era o silêncio pacífico de sua antiga casa, mas um silêncio pesado, preenchido pelos sons da desolação. O gotejar intermitente de uma torneira mal fechada na oficina, o zumbido da lâmpada nua sobre sua cabeça, o farfalhar de algum rato nos cantos escuros. Cada som era uma agulha perfurando a fina camada de sua sanidade. Deitada no colchão fino sobre o cimento frio, Helena sentia o frio subir por sua espinha, um frio que não vinha da noite, mas da alma. Ela abraçou o próprio corpo, tentando encontrar algum calor, algum consolo. A imagem de seus filhos não lhe saía da cabeça.
Ricardo, com seu desprezo calculado. Marcos, com sua covardia silenciosa. A frase, sua comida é de pobre, martelava em sua mente, um eco cruel que a impedia de encontrar o sono. Ela se encolheu, sentindo-se pequena, inútil, um trapo humano jogado em um canto esquecido do mundo. A dor era física, uma pontada no peito tão real que ela levou a mão ao coração, como se pudesse conter a hemorragia de sua dignidade. O sono não veio. Em vez disso, vieram as memórias. O rosto de seu falecido marido, José. O que ele diria se visse aquilo? Se visse a mulher que amou, a rainha de seu lar, reduzida a viver em um galpão sujo? A vergonha a consumia. Vergonha de sua situação, vergonha de ter criado filhos tão ingratos. Ela se perguntava onde havia errado. Teria sido o excesso de amor? A dedicação cega? As perguntas pairavam no ar pesado do galpão, sem resposta. Com o primeiro raio de luz que se infiltrou por uma fresta no teto de zinco, Helena se levantou. O corpo doía, cada músculo protestando pelo esforço do dia anterior e pela noite mal dormida. Mas algo dentro dela, uma chama antiga e teimosa, se recusava a apagar. Era a centelha da sobrevivência, a herança de seus antepassados, gente da terra, acostumada a lidar com a seca, com a praga, com a dureza da vida. Ela se olhou em um pedaço de espelho quebrado que encontrou na parede e viu o rosto de uma estranha. Olhos fundos e vermelhos, cabelos desgrenhados, a expressão de quem viu a morte de perto. Mas havia algo mais naquele reflexo. Uma faísca de desafio. Ela não iria morrer ali, não iria dar esse gosto a seus filhos. Ela se lembrou do caderno de receitas de sua mãe, guardado no fundo da mala. Abriu-o e as páginas amareladas, com a caligrafia caprichada de sua mãe, pareceram um abraço. Eram mais do que receitas, eram feitiços, poções de força e resiliência. E ali, naquelas páginas, estava a receita da rabada. A rabada que seu pai tanto amava, a rabada que fazia os olhos de seu marido brilharem. A rabada que era um prato de festa, de celebração, de abundância. Naquele galpão de miséria, a ideia de fazer uma rabada era um ato de loucura, um ato de rebeldia. Era sua resposta silenciosa ao "sua comida é de pobre". Ela pegou a nota de R$ 100, o dinheiro da humilhação, e a segurou na mão. Seria com aquele dinheiro que ela começaria a sua guerra. Uma guerra travada com panelas, temperos e fogo. Deixou o galpão e caminhou pelas ruas do bairro operário, que agora despertava para a vida. O ar da manhã era preenchido pelo cheiro de pão quente vindo da padaria, pelo barulho das portas de metal das lojas se abrindo, pela conversa animada das pessoas a caminho do trabalho. Era um mundo de gente simples, de gente que lutava para sobreviver, como ela, e pela primeira vez ela não se sentiu tão deslocada. Encontrou um açougue pequeno, com a fachada descascada, mas com a carne fresca exposta na vitrine. Com o coração batendo forte, ela entrou. Comprou alguns quilos de rabada, a mais bonita que encontrou. Depois, em um sacolão, comprou cebola, alho, tomate, agrião. Em um pequeno mercado, comprou arroz, óleo, sal e embalagens de isopor. Cada compra era calculada, cada centavo contado. Dos R$ 100, sobraram apenas alguns trocados. Era tudo ou nada. De volta ao galpão, ela se sentiu como uma general em seu quartel. Dispôs os ingredientes sobre uma caixa de madeira virada que serviria de mesa. A rabada com seus ossos e sua carne marmorizada. As cebolas com suas cascas brilhantes. Os dentes de alho, pequenos e potentes. Cada ingrediente era uma arma em seu arsenal. E então, o ritual começou. Com uma faca amolada por seu Antônio, ela limpou a rabada, tirando o excesso de gordura. Temperou a carne com sal, pimenta e alho amassado. Na panela de pressão amassada, sobre fogo instável do fogareiro, ela aqueceu um fio de óleo. O chiado da cebola dourando na panela foi o primeiro som de sua nova vida. Era uma música para seus ouvidos, a melodia da ressurreição. Ela selou a carne, pedaço por pedaço, até que estivesse dourada por todos os lados. O cheiro que subiu da panela era poderoso, um perfume de terra, de substância, de vida. Adicionou os tomates picados, folhas de louro e cobriu tudo com água. Tampou a panela de pressão e o som do pino girando, o chiado constante e rítmico, era como o batimento de um coração que voltava a pulsar. Enquanto a rabada cozinhava, lentamente, pacientemente, Helena se permitiu sentir. Não a dor, não a amargura, mas a expectativa, a esperança.
O vapor denso e perfumado que escapava da panela começou a impregnar o pequeno galpão. O cheiro de cominho, de louro, de carne cozinhando lentamente transformou o ambiente. O galpão já não era um lugar de desolação, mas uma cozinha. E onde há uma cozinha, há um lar. O cheiro era tão intenso, tão convidativo, que atravessou as paredes da oficina e chegou até seu Antônio. Ele, que estava debaixo de um carro, consertando um vazamento de óleo, parou o que estava fazendo. Aspirou o ar, intrigado. Aquele não era um cheiro qualquer. Era um cheiro de comida de verdade, de comida com alma. Ele seguiu o rastro do aroma como um cão de caça e chegou à porta do galpão. Bateu de leve. Dona Helena? Está tudo bem aí dentro? Helena abriu a porta e uma nuvem de vapor perfumado o envolveu. Seu Antônio ficou sem palavras. Viu a figura de Helena, de pé, com um pano de prato no ombro, o rosto corado pelo calor do fogão, os olhos brilhando com uma luz que ele não via desde a noite anterior. E ao fundo, a panela de pressão, a protagonista daquela sinfonia de aromas. Meu Deus, Dona Helena, que cheiro é esse? Ele perguntou, a boca se enchendo de água. É rabada, ela respondeu, e pela primeira vez em muito tempo, um sorriso brotou em seus lábios. Um sorriso pequeno, tímido, mas um sorriso. Horas depois, a rabada estava pronta. A carne tão macia que se desfazia a um mero toque do garfo. O molho, denso, escuro, perfumado, um concentrado de sabor e de tempo. Helena cozinhou o agrião no próprio molho, apenas por alguns segundos, para que ele murchasse sem perder a cor e a crocância. O arroz branco, soltinho, cozido à perfeição, era o acompanhamento ideal. Ela montou a primeira marmita. Uma porção generosa de arroz, coberta pela rabada suculenta e seu molho rico, com o agrião por cima. A embalagem de isopor, tão impessoal, foi transformada em um prato de festa. Ela estendeu a marmita para seu Antônio, que a pegou com a reverência de quem recebe um troféu. Quanto eu te devo, Dona Helena? Ele perguntou, tirando a carteira do bolso. R$ 15, ela disse, a voz firme, sem hesitação. Seu Antônio pagou sem pestanejar. Sentou-se em um caixote e abriu a marmita. A primeira garfada foi um momento de revelação. O sabor era indescritível. A carne derretia na boca. O molho era uma explosão de temperos. O amargor do agrião equilibrava a riqueza do prato. Era mais do que comida. Era um abraço, um consolo, uma obra de arte. Dona Helena, ele disse, de boca cheia, os olhos fechados em êxtase. Isso aqui é comida de rainha. Comida de rainha. A frase era o antídoto perfeito para o veneno que lhe haviam dado. Naquele momento, olhando para o rosto satisfeito de seu Antônio, Helena soube que tinha encontrado o seu caminho. A sua vingança não seria feita de palavras ou de ódio. Seria feita de sabor, de afeto, de dignidade. Cada marmita vendida seria um tijolo na reconstrução de sua vida. E o império que seus filhos destruíram, ela reergueria, uma colherada de cada vez. O cantinho da Helena ainda não tinha nome, mas já tinha nascido. E nasceu com o cheiro inconfundível de uma rabada que era, ao mesmo tempo, um prato de comida e um manifesto de resiliência. O sucesso da primeira marmita foi o estopim de uma pequena revolução no bairro. No dia seguinte, seu Antônio chegou para trabalhar na oficina e não falava de outra coisa. Descrevia a rabada de Dona Helena com um entusiasmo de poeta, detalhando a maciez da carne, a riqueza do molho, o perfume que ainda parecia pairar em suas narinas. Seus dois ajudantes, rapazes jovens e sempre famintos, ouviram o relato com a boca salivando. Chefe, o senhor não está exagerando? Perguntou um deles, cético. Exagerando? Moleque, você não sabe o que está perdendo. Aquilo não é comida, é um milagre numa caixa de isopor, respondeu seu Antônio, com a convicção de um apóstolo. A curiosidade, atiçada pela fome da hora do almoço, foi mais forte. Os dois mecânicos foram até a porta do galpão e timidamente bateram. Helena, que havia passado a manhã preparando uma nova panela de rabada, o coração apertado de ansiedade, abriu a porta. Vendeu mais 2 marmitas. Ela observou de longe enquanto eles comiam, sentados em pneus velhos. Viu as expressões de surpresa, os acenos de cabeça aprovando, os pratos limpos com um pedaço de pão para não desperdiçar o molho. Um calor familiar aqueceu seu peito. Era a mesma satisfação que sentia ao ver seus filhos, quando pequenos, raspando o prato. Aquele era o seu pagamento real, a sua verdadeira recompensa.
Com os R$ 30 das duas novas vendas, somados aos 15 do dia anterior, Helena agora tinha R$ 45 em mãos. Uma pequena fortuna, conquistada com seu próprio suor. Ela guardou o dinheiro em uma lata de biscoitos vazia, o seu novo cofre. A nota de R$ 100, o dinheiro da humilhação, continuava intocada, dobrada no fundo de sua bolsa. Ela jurou a si mesma que só a usaria em uma emergência. O seu recomeço seria construído apenas com o fruto de seu trabalho. A notícia se espalhou pela rua com a velocidade de uma fofoca. A mulher que mora no galpão do seu Antônio está fazendo uma comida que é coisa de outro mundo. No terceiro dia, não foram apenas os mecânicos. O dono da borracharia, a costureira da loja ao lado, o rapaz da banca de jornal. Uma pequena fila começou a se formar na porta do galpão na hora do almoço. Helena, pega de surpresa, quase entrou em pânico. A panela de rabada, que ela achava que seria suficiente, esvaziou em menos de meia hora. Alguns tiveram que voltar para casa de mãos abanando, prometendo voltar no dia seguinte. Naquela noite, ela contou o dinheiro na lata de biscoitos. Havia mais de R$ 200. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas desta vez eram lágrimas de um tipo diferente. Eram lágrimas de exaustão, sim, mas também de esperança e de uma alegria feroz. Ela percebeu que precisava se organizar. A rabada era deliciosa, mas demorada e cara de fazer. Precisava de variedade, de opções mais rápidas e baratas. Lembrou-se de sua galinhada, um prato que seu marido adorava. Com o dinheiro que ganhou, ela foi novamente às compras. Comprou frango, arroz, milho, açafrão. No dia seguinte, o cardápio tinha duas opções: a já famosa rabada e uma galinhada perfumada e colorida. As vendas dobraram. O galpão, antes um símbolo de sua queda, estava se transformando em seu quartel-general. Com o lucro de uma semana, ela fez sua primeira grande aquisição, uma geladeira usada. Encontrou-a em uma loja de móveis de segunda mão, um modelo antigo, amarelado e barulhento, mas que gelava como nenhum outro. Pagar por ela com seu próprio dinheiro, com maços de notas de R$ 10 e R$ 20, foi uma das sensações mais gratificantes de sua vida. Com a geladeira, um novo mundo de possibilidades se abriu. Ela podia comprar ingredientes em maior quantidade, podia armazenar os alimentos com segurança, podia até mesmo começar a preparar as coisas na véspera. O seu pequeno negócio estava se tornando mais profissional, um degrau de cada vez. Seu Antônio observava tudo com um orgulho paternal. Ele a ajudou a instalar a geladeira, fez uma pequena prateleira de madeira para ela organizar seus temperos, consertou o fogareiro que insistia em apagar. Ele era seu anjo da guarda, seu primeiro cliente, seu maior incentivador. "Eu não disse, dona Helena? A senhora tem ouro nessas mãos", ele dizia com um sorriso. O cantinho da Helena, como o pessoal do bairro começou a chamar, estava se tornando um ponto de referência. O cheiro que saía do galpão ao meio-dia era o relógio que marcava a hora do almoço para os trabalhadores da região. A fila na porta se tornou uma cena comum, e na fila as pessoas não apenas esperavam, elas conversavam, trocavam histórias, criavam laços. O galpão de Helena estava inadvertidamente se tornando o coração daquela comunidade. Com o sucesso, veio também a necessidade de mais espaço e equipamentos. A panela de pressão única já não dava conta da demanda. Com o dinheiro que juntou em mais 2 semanas de trabalho incansável, das 6 da manhã às 10 da noite, Helena comprou uma panela maior, industrial, e um freezer horizontal, também usado. Agora, ela podia diversificar ainda mais. Começou a fazer feijoada aos sábados. A notícia se espalhou e gente de outros bairros começou a aparecer, trazendo seus próprios potes e panelas para levar para casa a famosa feijoada do cantinho da Helena. O galpão, porém, continuava sendo um lugar precário. O teto de zinco era um forno sob o sol do meio-dia e uma peneira nos dias de chuva. As paredes manchadas de graxa e a iluminação fraca não eram um ambiente ideal para se trabalhar com comida. Helena sabia que precisava melhorar seu local de trabalho. Com suas economias, ela começou a fazer pequenas reformas. Primeiro, comprou uma lona plástica e, com a ajuda de seu Antônio, forrou o teto para se proteger das goteiras. Depois, comprou latas de tinta branca e cal e passou um fim de semana inteiro pintando as paredes. A claridade que a tinta trouxe para o ambiente teve um efeito imediato em seu ânimo.
O galpão parecia maior, mais limpo, mais digno. Ela comprou uma lâmpada mais forte, um pequeno ventilador para aliviar o calor e até mesmo um rádio de pilhas, que se tornou seu companheiro nas longas horas de trabalho. A música popular que tocava nas estações AM era a trilha sonora de sua reconstrução. Cada pequena melhoria era uma vitória, uma prova material de seu progresso. Era a sua resposta ao desprezo de seus filhos, uma casa que ela estava construindo não com tijolos, mas com marmitas e dignidade. Um dia, uma mulher elegante, bem vestida, parou seu carro em frente à oficina e desceu, olhando com uma expressão de dúvida para a fila de trabalhadores. Era a dona de uma pequena pousada que havia sido inaugurada recentemente no bairro vizinho. Ela tinha ouvido falar da comida milagrosa daquele lugar e, cética, veio conferir. Ela pediu uma marmita de galinhada e comeu dentro do carro, observando o movimento. Minutos depois, ela voltou, a embalagem de isopor vazia na mão. "Minha senhora", disse ela a Helena, com um tom de surpresa e respeito, "eu nunca comi nada igual. A senhora aceitaria fornecer o jantar para os meus hóspedes?" Helena quase não acreditou. Um contrato. Um pedido grande e fixo, todas as noites. Era a estabilidade que ela precisava. Negociou o preço, a logística da entrega, tudo com uma firmeza que ela não sabia que possuía. O negócio foi fechado com um aperto de mãos. Naquela noite, enquanto preparava as 10 refeições para a pousada, Helena se sentiu exausta, mas invencível. O seu trabalho, a sua comida de pobre, estava atravessando fronteiras, chegando a pessoas que ela nunca imaginou. O boca a boca se expandiu para além do bairro operário. O cantinho da Helena estava ganhando fama. Ela começou a fazer entregas de congelados. Pessoas que moravam longe encomendavam suas porções de rabada, feijoada e galinhada para a semana inteira. Ela comprou uma moto usada para fazer as entregas, e um dos ajudantes de seu Antônio, em suas horas vagas, tornou-se seu primeiro funcionário. A lata de biscoitos já não era suficiente para guardar o dinheiro. Com a ajuda de seu Antônio, ela abriu uma conta no banco. Ver seu nome, Helena Silva, impresso em um talão de cheques, foi um momento de profunda emoção. Era a prova de sua existência, de sua capacidade. Ela era alguém, afinal, uma empresária, mesmo que em uma escala modesta. Cada marmita vendida, cada real depositado naquela conta, era um passo para longe da mulher desamparada que fora jogada na calçada meses antes. E o que ela ainda não sabia era que, enquanto seu pequeno império crescia, o castelo de cartas de seus filhos estava prestes a desmoronar. Os meses se transformaram em quase um ano de trabalho ininterrupto, de sol a sol, em que Helena aprendeu o valor de cada músculo dolorido, de cada noite mal dormida. O galpão, antes um símbolo de sua humilhação, agora era o coração pulsante de seu pequeno negócio. As paredes, antes sujas de graxa, agora eram brancas e ostentavam prateleiras repletas de potes de tempero coloridos. O chão de cimento batido, embora ainda irregular, era varrido e lavado com esmero todos os dias. O cantinho da Helena era a prova viva de que a beleza pode florescer nos lugares mais improváveis. A rotina de Helena era a de uma guerreira. Acordava antes das 5, com o canto dos galos, e sua primeira tarefa era agradecer. Agradecer pelo teto, pelo trabalho, pela força que a mantinha de pé. Depois, o ritual do café, forte e amargo, para despertar o corpo e a mente. E então, o trabalho começava. As panelas no fogo, o som das facas cortando os legumes, o cheiro de alho e cebola que anunciava o início de mais um dia de labuta. Sua fama havia se consolidado. A comida de pobre, que fora motivo de desprezo, era agora aclamada como comida afetiva, comida com alma. As pessoas não vinham apenas pela comida, vinham pela experiência. Vinham para ver Dona Helena, com seu sorriso cansado e seu avental sempre limpo, servindo suas marmitas com a mesma dedicação de uma mãe que alimenta seus filhos. Ela conhecia seus clientes pelo nome, sabia as preferências de cada um, guardava uma porção extra para aquele que ela sabia que estava passando por dificuldades. O seu negócio crescia de forma orgânica, sólida. O contrato com a pousada se mantinha firme, e as entregas de congelados haviam se expandido para outros bairros. Ela já não trabalhava sozinha. Contratou 2 vizinhas, mulheres como ela, que precisavam de uma oportunidade. Uma a ajudava na cozinha, e a outra na limpeza e na organização. O galpão, que antes era silencioso e solitário, agora era preenchido por conversas, risadas e o som de várias mãos trabalhando em harmonia.
Helena não era apenas uma empresária, era uma geradora de empregos, uma líder comunitária, mesmo sem se dar conta disso. Um dia, o destino, com sua ironia cortante, decidiu traçar novamente o caminho de mãe e filho. Ricardo, em seu carro de luxo, um modelo importado que ele fazia questão de manter impecável, estava a caminho de uma reunião com um cliente em potencial. O GPS, para evitar um congestionamento na avenida principal, o desviou para as ruas estreitas e esburacadas do bairro Operário. Ele dirigia com impaciência, o ar-condicionado no máximo para isolá-lo do calor e do cheiro daquele lugar que ele considerava o esgoto da cidade. Olhava com desprezo para as casas simples, para as crianças jogando bola na rua, para os cães vira-latas que reviravam o lixo. Aquele era o mundo que ele abominava, o mundo do qual ele fugira e que fizera de tudo para apagar de sua história. Ao virar em uma esquina, ele se deparou com uma cena que o deixou perplexo. Uma fila. Uma fila de pessoas humildes, de trabalhadores com suas roupas sujas de graxa e cimento, de mulheres com crianças no colo. A fila se estendia pela calçada e terminava na porta de um galpão de aparência miserável. A curiosidade, misturada a um sentimento de repulsa, o fez diminuir a velocidade. O que poderia atrair tanta gente para um lugar como aquele? Foi então que ele viu. Na porta do galpão, servindo as pessoas com uma concha grande, estava uma mulher de avental. Uma mulher cujos movimentos, cuja postura, lhe eram terrivelmente familiares. O coração de Ricardo deu um salto. Ele forçou a vista, a incredulidade tomando conta de seus sentidos. Não podia ser, mas era. Era sua mãe. O choque foi tão grande que ele quase perdeu o controle do carro. Pisou no freio bruscamente, fazendo os pneus cantarem no asfalto. Estacionou de qualquer jeito, a poucos metros dali, e desceu do carro, o rosto uma máscara de horror e vergonha. Ele caminhou em direção à fila, o terno caro e os sapatos italianos destoando completamente do cenário. As pessoas o olhavam com curiosidade, abrindo caminho para ele passar. A cada passo, a raiva crescia dentro dele. Raiva por ela estar ali, naquele lugar imundo. Raiva por ela estar se expondo daquela maneira. Raiva por ela estar, de alguma forma, manchando a imagem que ele tanto se esforçava para construir. "Mãe!" ele sibilou, ao chegar perto o suficiente para que ela o ouvisse. A palavra saiu de sua boca como um veneno. Helena, que estava entregando uma marmita a um pedreiro, se virou ao ouvir a voz. O sorriso em seu rosto se desfez instantaneamente. Ela o encarou, o filho que ela parira, o homem que a havia jogado na rua. Por um segundo, o mundo pareceu parar. O barulho da rua, as conversas na fila, tudo desapareceu. Eram apenas os dois, mãe e filho, em um confronto silencioso. "Mas o que significa esta palhaçada?" Ele continuou, a voz baixa, mas carregada de fúria. Ele olhou com nojo para as marmitas de isopor, para as panelas grandes sobre o fogão improvisado, para o ambiente precário. "Virou pedinte? Está fazendo caridade com essa sua gororoba?" A palavra gororoba a atingiu como um soco no estômago. Era a mesma comida que ele comera por anos, a mesma comida que o fizera crescer forte e saudável. Mas Helena não se deixou abater. A mulher que estava ali, de avental, com as mãos calejadas e o cheiro de tempero na roupa, não era mais a mesma mulher que ele havia expulsado. Aquela Helena havia morrido. Esta era uma nova Helena, forjada no fogo da dor e da necessidade. Ela o encarou, os olhos nos olhos, sem baixar a cabeça. A concha ainda em sua mão, como um cetro. "Estou trabalhando, meu filho", ela respondeu, a voz firme, calma, com uma dignidade que o desarmou. "Vendendo a única coisa que você não conseguiu tirar de mim." A resposta o pegou de surpresa. Ele esperava lágrimas, súplicas, vergonha. Não esperava aquela força, aquela serenidade. Aquilo o enfureceu ainda mais. "Trabalhando?" Ele riu, um som cruel e debochado que fez com que as pessoas na fila se encolhessem. "Isso é humilhante! Uma barraca de mendicância! Que vergonha! Eu sabia que essa sua comida só servia para isso mesmo." A humilhação pública. Era a sua arma final, o seu golpe de misericórdia. Ele queria destruí-la, fazê-la se sentir tão pequena, tão miserável, que ela desaparecesse. Mas o tiro saiu pela culatra. Helena não vacilou. Seu olhar, que antes era de surpresa, agora era de pena. Pena daquele homem pequeno, preso em sua própria armadura de arrogância e status. Ela não disse mais nada. Apenas se virou e continuou a servir seus clientes, como se ele não estivesse ali. Como se ele fosse apenas um barulho irritante, uma poeira no ar.
A indiferença dela foi mais dolorosa para Ricardo do que qualquer grito, qualquer acusação. Ele ficou ali, parado, no meio daquela gente que ele desprezava, sendo ignorado por sua própria mãe. Sentiu os olhares de reprovação das pessoas na fila, sentiu o peso do julgamento. Pela primeira vez, ele se sentiu nu, exposto. Derrotado, humilhado em sua própria tentativa de humilhar, ele deu as costas e voltou para seu carro. Entrou, bateu a porta com força e acelerou, cantando pneus, deixando para trás uma nuvem de poeira e uma mãe com o coração ferido. Sim, mas com a determinação forjada em aço. Enquanto o carro de luxo desaparecia na esquina, Helena parou por um instante, a concha tremendo em sua mão. Uma lágrima solitária escorreu por seu rosto, mas ela a enxugou rapidamente com as costas da mão. Não havia tempo para chorar. A fila ainda era longa e as pessoas estavam com fome. Ela respirou fundo, o cheiro de sua comida preenchendo seus pulmões, e voltou ao trabalho. Aquele encontro que deveria tê-la destruído apenas a fortalecera. Se antes ela lutava pela sobrevivência, agora ela lutava pela vitória. E ela sabia, com uma certeza que vinha do fundo de sua alma, que a vitória seria sua. 2 anos se passaram. 2 anos que, para Helena, pareceram uma vida inteira. O encontro com Ricardo foi um divisor de águas. A humilhação pública, que deveria tê-la aniquilado, acendeu nela um fogo que ela não sabia possuir. A dor se transformou em combustível, e a vergonha em determinação. Ela não estava mais apenas sobrevivendo. Ela estava construindo um império, tijolo por tijolo, marmita por marmita. O cantinho da Helena não era mais um segredo do bairro operário. A história da mulher que fora expulsa de casa pelos filhos e que dera a volta por cima cozinhando em um galpão virou pauta de um blog de gastronomia local. A matéria viralizou. De repente, a imprensa descobriu Helena. Jornais, revistas, programas de televisão. Todos queriam contar sua história. Ela, tímida e avessa aos holofotes, a princípio relutou. Mas seu Antônio, com sua sabedoria simples, a convenceu. Dona Helena, a sua história não é só sua. É a história de muita gente. As pessoas precisam ouvir. E as pessoas ouviram. E se apaixonaram. Pela história, pela mulher e, claro, pela comida. O cantinho da Helena virou um fenômeno. A fila na porta do galpão dobrou, triplicou de tamanho. Gente de toda a cidade, de todas as classes sociais, se misturava em uma comunhão democrática em busca de um prato daquela comida que tinha gosto de verdade. Com o negócio prosperando, Helena soube que era hora de dar o próximo passo. O galpão, que fora seu refúgio e sua fortaleza, já não comportava seu sonho. Com o dinheiro que juntara e com a ajuda de um pequeno empréstimo do banco, que agora a via como uma cliente valiosa, ela fez uma proposta a seu Antônio. Seu Antônio, o senhor sabe que eu devo tudo o que tenho ao senhor, e eu quero retribuir. Ela propôs comprar a oficina e o terreno. Não apenas comprar, mas pagar um valor bem acima do mercado, o suficiente para que ele pudesse se aposentar com conforto e dignidade. O velho mecânico chorou. Dona Helena, a senhora não me deve nada. Ver a senhora assim, de pé, vitoriosa, já é o meu maior pagamento. Mas ele aceitou. Estava cansado, as costas doíam, e a ideia de passar seus últimos anos pescando em um rio, seu antigo sonho, era tentadora demais. A transação foi feita. A assinatura da escritura foi um momento de uma emoção indescritível para Helena. Com a caneta tremendo na mão, ela assinou seu nome no documento. Helena Silva, proprietária. Era a dona de seu próprio chão, de seu próprio destino. Ninguém nunca mais a colocaria para fora de sua casa. O galpão e a oficina foram demolidos, e no lugar um novo prédio foi erguido. Não um prédio frio e impessoal de vidro e aço, mas um lugar com alma, um charmoso e rústico restaurante, com paredes de tijolinho, mesas de madeira de demolição, um jardim nos fundos e uma cozinha aberta, ampla e moderna, que era o sonho de qualquer chefe. O nome, claro, não poderia ser outro: Cantinho da Helena. A inauguração foi um evento na cidade. Políticos, artistas, jornalistas e, o mais importante para Helena, seus fiéis clientes do bairro operário, todos estavam lá. O restaurante foi um sucesso imediato. A crítica especializada o aclamou como o melhor de comida afetiva da cidade. Helena, a mulher do avental, agora era Dona Helena, uma empresária respeitada, uma chefe celebrada, dona de seu próprio império. Ela não mudou.
Continuava a mesma mulher simples, de sorriso fácil e coração generoso. Mas agora, a sua resiliência tinha um endereço nobre. Enquanto isso, do outro lado da cidade, a vida de Ricardo e Marcos seguia o caminho inverso. O negócio de gastronomia molecular, em que haviam investido todo o dinheiro da venda da casa, um empreendimento baseado em espumas, ares e porções minúsculas, foi um fracasso retumbante. O público não entendeu a proposta, os custos eram altíssimos e a crise econômica que se abateu sobre o país deu o golpe final. Eles perderam tudo: o restaurante, o carro de luxo, o apartamento alugado em um bairro nobre. As dívidas se acumularam. Fornecedores, bancos, agiotas. O castelo de aparências que eles construíram ruiu, e o que sobrou foi apenas o entulho de seus sonhos arrogantes. Desperrados, humilhados, eles se viram exatamente na mesma situação em que haviam colocado a mãe 2 anos antes, sem ter para onde ir. Engoliram o orgulho, a arrogância, o desprezo. A fome e o desespero são mestres eficazes na arte da humildade. Ouviram falar do sucesso da mãe. Viram sua foto nos jornais, seu rosto na televisão. A mulher que eles chamaram de pobre e humilhante era agora um símbolo de sucesso. A ironia era tão amarga que chegava a ser venenosa. E então, em uma noite fria e chuvosa, eles tomaram a decisão final. Foram até o cantinho da Helena. A cena final. O restaurante está lotado. O som de conversas animadas, de talheres batendo nos pratos, o cheiro de comida boa no ar. Helena, não mais a mulher do avental sujo de molho, mas uma dama elegante, com um vestido discreto e um colar de pérolas, circula entre as mesas, cumprimentando os clientes, comandando sua equipe com um sorriso. A porta se abre e 2 vultos entram, trazendo consigo o frio e a umidade da noite. São Ricardo e Marcos. As roupas gastas, os sapatos molhados, os olhares derrotados. Parecem 2 náufragos em busca de um porto seguro. Eles param na entrada, observando a cena. Veem a mãe, a rainha daquele lugar, e a distância entre eles e ela parece um oceano intransponível. Eles se sentem como intrusos, como fantasmas de um passado que todos ali, inclusive eles mesmos, gostariam de esquecer. Com os ombros curvados, eles caminham em direção a ela. As pessoas os olham, alguns os reconhecem das fotos dos jornais. O burburinho diminui. Um silêncio expectante se instala no restaurante. Helena os vê se aproximando. Seu coração, que ela pensava ser de pedra, vacila por um instante. São seus filhos, a carne de sua carne. Mas as feridas, embora cicatrizadas, ainda doem em dias de chuva. Eles param diante dela, cabisbaixos, incapazes de encarar seus olhos. Mãe, começa Marcos, a voz trêmula, quebrada pela vergonha. A gente queria se desculpar. A palavra soa oca, pequena demais para o tamanho da ofensa. Ricardo, o arrogante Ricardo, agora um homem quebrado, completa. Nós perdemos tudo. Estamos no fundo do poço. Pensamos se, talvez, a senhora não poderia nos dar uma ajuda? Um emprego, de faxineiro, de lavador de pratos, qualquer coisa. O pedido paira no ar, pesado, denso. Um emprego, de lavador de pratos. No restaurante de sucesso da mãe, cuja comida eles desprezaram. A justiça poética, servida não em um prato, mas em uma bandeja de humilhação e arrependimento. Helena os observa por um longo momento, um momento que parece durar uma eternidade. O restaurante inteiro prende a respiração. O que ela fará? Irá expulsá-los como eles fizeram com ela? Irá humilhá-los como Ricardo fez no meio da rua? Seu rosto é indecifrável. Ela olha para aquelas 2 figuras patéticas à sua frente, e o que vê não são monstros, mas apenas 2 homens fracos, tolos, que se perderam no caminho. Ela se lembra da dor, da solidão, do frio do galpão. E se lembra da mão estendida de seu Antônio, da bondade que a resgatou do abismo? O roteiro da vida não precisa mostrar sua resposta verbal. Seu olhar, que carrega o peso de toda a sua jornada, diz tudo. A justiça não está na vingança, mas na misericórdia. A verdadeira vitória não é ver o inimigo derrotado, mas ter o poder de perdoá-lo. O banquete final não era sobre comida, mas sobre redenção. Os filhos que a expulsaram por causa de sua comida de pobre, agora imploravam por um lugar em sua mesa, dispostos a lavar os pratos que um dia continham a comida que eles tanto desprezaram. E talvez, apenas talvez,
ao limpar a gordura e os restos de comida daqueles pratos, eles pudessem, finalmente, limpar um pouco da sujeira de suas próprias almas. A história de Dona Helena nos ensina que a vida pode nos tirar tudo, menos a nossa essência. A força que ela encontrou em suas raízes e em sua paixão pela cozinha é a prova de que nosso maior tesouro está dentro de nós. Mas e você? Se estivesse no lugar dela, você perdoaria? Comente aqui embaixo o que você faria no final dessa história. Sua opinião é muito importante para nós. Se você se emocionou com a jornada de superação de Dona Helena, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas próximas histórias.